vocalista de uma banda brasiliense que toca clássicos de rock e também músicas autorais, a Fuso. Também está à frente do Aborto Elétrico Tributo, a primeira banda de Renato Russo que deu origem ao Capital Inicial e à Legião Urbana. Eu converso hoje com Franklin Santos. Franklin, que prazer receber você no Refrão. Opa, André, o prazer é todo meu. Um salve aí para todos os espectadores e telespectadores do programa Refrão, um programa que reverencia a arte e a cultura. É um prazer estar falando com vocês. Me conta aí, como tem sido essa pandemia para vocês? Vocês têm feito live, você à frente da Fuso. Eu vi que você está aí com a camisa do Aborto Elétrico. A gente vai falar um pouco mais à frente aí do programa sobre essa sua participação nessa banda que virou uma referência no rock de Brasília. Queria que você contasse pra gente como que tem sido fazer lives, viver de lives. Essa situação epidemiológica abrupta pegou todo mundo de surpresa, então acredito que a primeira classe que parou foi a classe artística e a última a voltar mesmo com toda a força será também a artística. Então essa classe artística teve que se reinventar de várias formas. No meu caso e no caso de muitas bandas, desde as lives, que a Fuso inclusive é uma pioneira nas lives de Brasília, ali no O'Reilly. Então a nossa primeira live que a gente formatou para levar uma qualidade para o público de som e imagem foi lá e a gente deixou para todas as outras bandas usarem. E assim como os drive-ins também. Os símbolos são outros, o texto é outro. Então, quando a galera faz assim com as mãos, é com aquele limpador de vidro dos carros, no caso de drive-in, né? Quando a galera se emociona, tá jogando aguinha no vidro. Quando a galera bate palma, é com buzina. Então, você tem que trabalhar com essas novas ferramentas aí. Mas tem sido legal. Tem sido, digamos assim, um exercício para todo mundo, assim, da arte. Você começou com a bateria, é isso? E depois foi pro vocal? Como é que foi sua trajetória na música? Comecei a estudar com 9 anos de idade, aproximadamente. Meu instrumento específico sempre foi bateria. Eu comecei a estudar com outras escolas pré-profissionalizantes. O meu instrumento específico sempre foi bateria. Minha disciplina principal era bateria, mas tem outras matérias como coral, educação oral, teoria. Então eu fiz muito canto coral. Canto foi uma coisa que sempre me atraiu muito. Me deram ferramentas cênicas para eu poder, de repente, sair das baterias e assumir como frontman, como vocalista nas bandas. Assim. Isso foi uma coisa bem curiosa na minha trajetória também. É curioso porque existem, né, vocalistas de rock que acabaram aliando, né, os dois instrumentos, bateria e voz, que não fosse o caso, né? Por exemplo, eu te lembro aí o Phil Collins, o próprio Phil Collins usava os dois instrumentos, né, a voz e a bateria. E ele usava ao mesmo tempo, embora eu fazia backing vocals, né, quando era batera também, mas cantar mesmo como o Phil Collins faz é uma coisa bem além, ele faz muito bem. Também tem o Dave Grohl, que era o baterista do Nirvana, acabou que ele se tornou o vocalista do Foo Fighters, né? Então, assim, essa coisa do baterista sair e assumir como frontman rolou em algumas bandas aí. Bom, vamos falar da Fuso. Como é que foi o encontro de vocês? Você estava falando que são 15 anos aí na estrada. Vocês começaram e ainda, né, tocam clássicos do rock internacional, nacional. Conta um pouco de como é que foi o encontro de vocês e essa trajetória também. Cada um fazia parte de uma turma, a gente vai se conhecendo por intermédio de amigos, aí a gente resolveu formatar um projeto, uma banda, para conceber um trabalho autoral. E desde então a gente vem compondo, a gente gravou então, em 2008, o CD da Fuso, e a gente viu a possibilidade aí de tentar alguns contatos legais, até para absorver um feedback de como o CD estava, se ele estava pronto para o mercado ou não. A gente foi para São Paulo para colher algumas opiniões aí de alguns profissionais, como o Tadeu Patola, que é um grande produtor, que produziu Charlie Brown, Biquíni Cavadão, várias bandas do mainstream. E naquela época o emo era um estilo de música que estava meio estourado
em alguns lugares do Brasil. Então, de repente, você vender a sua vida completamente naquele momento para poder acreditar numa coisa em que a coisa radiofônica estava em outro estilo musical, era uma aposta muito grande, era um risco muito grande, assim. Aí a gente resolveu recolher os flaps e para não ficar parado, a gente começou a desenvolver uma brincadeira na cena noturna de Brasília. E essa brincadeira foi estabelecer um repertório de músicas que a gente gostasse de tocar e que a gente tocasse ali com o nosso jeito, com a nossa energia. Cada um da banda Fuso vem de uma escola musical, entendeu? Eu venho da coisa mais anos 80 mesmo, gosto muito das letras, das estruturas melódicas do rock nacional, principalmente, dos anos 90 também, mas eu gosto de décadas anteriores, 70, 60 também. Mas os caras, por exemplo, o baixista, ele vem mais do metal, por incrível que pareça, mas ele tem uma sensibilidade muito grande para o pop rock, para boa música, na verdade, assim como os outros instrumentistas também. O Léo também vem de uma escola pesada na bateria, e o André ele tem um gosto mais, digamos assim, mais eclético. Ele navega por vários tópicos aí, vários segmentos da música. Ele tem um gostinho refinadinho, legal, e que deu certo. Todo mundo com o seu tempero deu certo aí na receita final, assim, entendeu? No produto final. Você falou aí das suas referências, né, do seu gosto musical, mas é inevitável ter aí a cena do rock dos anos 80 em Brasília, com um monte de bandas que começaram, enfim, de uma forma mais independente até que os outros jovens encontram nesse momento. Você acha que foi sorte o que aconteceu com Legião, Capital e até mesmo o aborto elétrico? Andréia, que belíssima pergunta. Eu sempre senti vontade de responder essa pergunta. Olha só, e nunca me fizeram. Mas o que eu acho, assim, eu sempre pensei nisso. É engraçado você perguntar, porque eu sempre pensei, é um grande exercício as pessoas. Porque, assim, o que aconteceu realmente naquele momento, na minha opinião, Andréia, foi o seguinte. As bandas, naquele momento, eram muito carentes ali de instrumentos, de aparato musical, de uma questão técnica. Existia uma carência muito grande. Existia um talento e uma vontade dentro das pessoas, e que eu tive o prazer de conhecer várias, inclusive o Renato, mas só que não tinha, só para você ter uma ideia, naquela época a galera fazia na calçada, ali do Foods, que era uma lanchonete que tinha a 111 Sul ali, sabe? Então, e o pessoal plugava todos os instrumentos em um amplificador só. Então era aquela barulheira que ninguém escutava, mas dentro de cada um, o pessoal estava cantando aquelas canções e tocando aquelas músicas e tal. Mas o que acontece foi que, naquele momento, foi uma descoberta da massa, sabe? Da massa, que eu digo, ao grande público, e através do rádio, que sempre foi um veículo bem popular, chegou aos ouvidos dos jovens naquele momento que estavam carentes assim de rock and roll. Na verdade, é uma coisa que cresceu, mas foi como um vulcão em erupção, e é como se viesse aquele maremoto, aquela onda trazendo tudo. E dependendo da sorte de cada um de cair no colo de algum produtor que soubesse o que fazer, esse momento seria definitivo na vida de cada banda, assim, que daquele momento, daquela época, nos anos 80 principalmente. A gente vai falar mais sobre o aborto elétrico, do qual você faz parte, no próximo bloco. Primeira parada do refrão, já a gente volta. Fique com a gente. Tem cheiro de gasolina e óleo diesel por toda a plataforma, toda a plataforma, toda a plataforma. Você
você não vê De volta com o refrão, hoje eu converso com o vocalista da banda Fuso, Franklin Santos, ele que também está à frente da Aborto Elétrico Tributo. E é isso que você vai me explicar, como é que foi que você foi parar na Aborto Elétrico, simplesmente a primeira banda de Renato Russo, e aí com os fundadores, né, o Flávio e o Fê Lemos, que são atualmente do Capital Inicial. Conta aí pra gente. Eu acho que foi lá para o final de 2016 que nós nos encontramos. Nós já temos muitas amizades em comum no meio da música, no meio dessa estrada do rock and roll. O Kiko Zambianchi, por exemplo, o Louro Jones, que foi o primeiro guitarrista do Capital Inicial, fora as outras bandas, tanto dos anos 80 como o Plebe Hood, toda a galera, o Felipe, o André, assim como dos anos 90, as bandas que surgiram aqui, como os Raimundos, por exemplo, todos amigos, a galera do Mascavo, do Nativos, que hoje é Nat Roots. Então toda essa galera aí da mesma época, né? A gente é da mesma idade, vamos assim dizer, mas aí a gente sempre teve muitos amigos em comum. E no final de 2016, um amigo meu de infância, que é produtor musical na cidade, estava fazendo um festival com várias bandas e ele queria fazer um show, uma gig bem especial, junto com os Lemos, com o Fê Lemos e o Flávio Lemos, que hoje são do Capital Inicial, né, o baterista e o baixista. E a gente precisava de outros músicos para fazer essa gig. Aí eu chamei o André Golha, que é guitarrista da minha banda Fuso, para participar dessa jam. Então a gente meio que bolou um repertório, tocamos, foi bem legal, a energia maravilhosa. Quando a gente entra no camarim depois do show, aí o Fê, o baterista, né, do Capital, falou: olha, cara, a gente podia continuar com essa jam, né, cara? Que energia maravilhosa, foi muito bom. Mas não me agrada muito, de repente, ficar reverenciando músicas assim e tal, dos outros. O que você acha da gente continuar e, de repente, fazer um tributo ao aborto elétrico? Aí, aquele silêncio na sala, assim, cara. Porque é uma mega responsabilidade, para não dizer outra coisa, segurar nas costas um nome que faz parte da história do rock nacional, o aborto elétrico, né? Tudo começou em Brasília com o aborto elétrico, né? Então, aí naquele momento, tudo um silêncio total, assim, aí eu falei, eu topo. Aí, mas só pode música do aborto elétrico, porque, diferente do que muita gente... ou como muita gente não sabe, André, muitas músicas que foram regravadas pela Legião e pelo Capital foram compostas pelo aborto elétrico, como Que País é Este?, Química, Conexão Amazônica, Geração Coca-Cola, Fátima, todas essas músicas foram compostas pelo aborto elétrico. Então, nesse momento que eu acho que nasceu aí, no final de 2016, a proposta de resgatarmos aí o aborto elétrico. E aí teve um show tributo, né? Isso foi em 2018. E teve também uma homenagem, né, no mesmo dia ao Renato Russo. Como é que foi? Depois disso, desse 2016, que a coisa toda começou a se desenrolar, então que as pessoas ficaram sabendo que o aborto elétrico, porque as notícias correm com uma rapidez, o aborto elétrico meio que voltou aí para fazer umas jams. Os caras da formação original, o Fê e o Flávio, né? E tal, com o cara de Brasília que está nos vocais, que também é de Brasília, então teve essa onda legal de todo mundo ser de Brasília, né, para fazer o tributo ao aborto. E quando o pessoal ficou sabendo, choveu de convites para festivais, para shows. Tudo errado, mas tudo bem. Tudo quase como eu sempre quis. Sai da minha frente que agora eu quero ver. Não importam os exatos, eu não sou mais um desesperado. Mas
rodando por ruas quase escuras, Mas ali naquele momento, a partir de 2017, nosso dilema é sempre com a agenda do capital, porque obviamente para os caras a prioridade é o capital inicial. Então, no intervalo da agenda sempre dos shows do capital inicial, quando o Aborto Elétrico pode pegar as datas e fechar e fazer legal, a gente faz. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer bons shows antes dessa epidemia começar. Tínhamos outros marcados, inclusive. Então fizemos em Salvador um festival do Universo Paralelo em Salvador, que reúne milhares e milhares de pessoas ali. E depois a gente foi para São Paulo para tocar no MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, e lá estava tendo a exposição Renato Russo. E no dia 24 de fevereiro, se eu não me engano, de 2018, foi o encerramento da exposição, e o Aborto foi convidado para tocar no encerramento da exposição para milhares de fãs enlouquecidos completamente por Legião Urbana, por Renato Russo, por Aborto Elétrico, pelo rock de Brasília, por tudo que começou depois que o Aborto Elétrico foi uma banda. Enfim, foi mágico. E ali no backstage, você ter a Virginie, que foi aquela vocalista do Metrô, sabe, assistindo ao show, e outros artistas também, sabe, Kiko Zambianchi, uma galera. Então, para mim, Andréia, que de repente cresci vendo isso, escutando, vendo essa galera toda, e tá dividindo o palco já com essa galera, é uma escola, eu aprendo a cada dia, a cada momento que eu divido o palco com esses monstros da música popular brasileira. E como é que foi esse revival para o Fê e Flávio Lemos? Uau! O Fê é o mais pilhado. Ele é o cara que começou o Aborto Elétrico, ele que fundou ali com o André Pretórios, e que foi o primeiro guitarrista do Aborto Elétrico, e com o Renato. Aí depois entrou o Flávio. Então, mas os dois são elementos assim que é a cara do Aborto, e o Aborto, na verdade, ficou mais conhecido só com o Renato e com os dois, com os irmãos Lemos. Então, os caras, você dividir aquele momento ali, Andréia, e olhar a emoção assim nos olhos do Fê e do Flávio, e de repente, sabe, como uma máquina do tempo, o cara fechar os olhos e estar tocando aquelas músicas que faziam décadas que eles não tocavam. Tá certo que o Capital fez um tributo ao Aborto Elétrico, acho que em 2006 ou 2007, pela MTV, mas eles nem chegaram a lançar isso que eles gravaram. Mas eles gravaram quase toda a obra do Aborto Elétrico, que é o show que a gente toca hoje, toda a obra do Aborto Elétrico, né? Então, eles se emocionam de verdade, principalmente o Fê. Olha só, a gente vai ter que fazer o intervalo, mas eu ainda não desisti de perguntar de Renato Russo e vai ser no próximo bloco. Mais uma parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. As favelas no Senado se gera pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Uau! De volta com o refrão, hoje eu converso com o vocalista da banda Fuso e também o atual vocalista da Aborto Elétrico, tributo banda em homenagem aí
ao Renato Russo e todos os componentes dela que também fazem parte do Capital Inicial. Bom, Franklin, vamos falar aí de Renato Russo, que para mim é um prazer sempre que eu toco no nome dele, porque foi uma figura importantíssima para o rock nacional. Você disse que conheceu o Renato, em que circunstância, como é que foi? Enfim, fala aí da importância do Renato. Conheci o Renato de forma muito despretensiosa. Foi na casa de um amigo, na 107 Sul, aqui em Brasília. Eu fui visitar esse amigo em um determinado momento ali, à tarde. Eu tinha os meus, eu acho que já os 16 anos de idade para 17. Então eu já estava ali bem no rock and roll, bem naquelas galerinhas de Brasília. E eu fui visitar esse meu amigo, que ele é um grande apreciador da música, o cara colecionava bolachões, CDs e tudo. E eu fui lá visitar e de repente ele falou: pô, cara, vou receber um amigo aqui daqui a pouco, mas fica tranquilo, que é rápido, ele vem aqui pegar um material e tal. Beleza, tal, não sei o quê. Aí de repente toca o interfone, tá subindo e tal. Aí pá, escuto umas risadas em estardalhaço na sala, eu tava meio que no quarto assim do cara, vendo os discos e tal. Aí de repente, pô, chega aí para conhecer um amigo meu e tal, e de repente entra no quarto o Renato. Aí se apresentou: prazer, Renato. Aí eu me apresentei: prazer. Aí a gente começou a conversar, ele me pegou naquela situação ali com um monte de discos na mão, assim, ele falou: pô, você gosta de música, hein? E aí, pô, Emiliano, um amigo meu, pô, tem muita coisa aqui, esse nosso amigo, né? E a gente começou a conversar sobre música, e ele vinha muito a Brasília, porque, obviamente, todo mundo sabe, os pais moravam aqui, moram até hoje. Ele vinha assim do nada visitar os amigos, né? Dar um rolezinho aqui em Brasília. E foi legal, e a gente dava uns rolês. Ele vinha também, sempre final de ano, fazer as festinhas na cobertura do São Marco Hotel para os amigos, assim, na época do Natal. Ele sempre ligava para mim, ligava para minha família: onde você tá? Vem aí, não sei o quê, vamos comemorar e tal. E foi isso. E muitos amigos em comum depois disso também. Ele tinha aquela aura mesmo de guru. Ele era o guru sempre, assim, desde o início, desde os primórdios em Brasília. Era o cara, o dono da palavra. Quando o Renato Russo falava, a galera se calava para escutar o que ele tinha a dizer, porque sempre foi um grande conhecedor de tudo, principalmente de música. E que música, né? Grande letrista, grande compositor, né? As músicas dele acabam sendo inspiração para muito jovem, jovem inclusive que gosta de rock. E aí eu ia pegar o gancho na história do próprio aborto elétrico, né? O punk rock estava em alta, o rock internacional tinha força, todo esse cenário colaborou e eu queria também que você falasse sobre a importância do próprio aborto elétrico. Aborto elétrico, para mim, sempre foi um grande retrato do que os jovens sentiam e vivenciavam naquela época da ditadura em Brasília, de repressão, de não ter o que fazer, de não ter para onde ir. E você, de repente, quando rolava uma festinha e a galera se mobilizava para curtir essa festinha, a polícia não deixava, a polícia repreendia. Então, o aborto vem com essa pegada, com esse protesto social, político-social, sempre veio carregado de tudo isso. Na medida em que eles, em um dado momento, resolveram congelar o aborto elétrico e o Renato formar a Legião e os Lemos do Capital, eles estavam dando continuidade ao que eles começaram ali no aborto elétrico. E o começo do Legião, o começo do Capital, aí que veio a Plebe Rude. Então você vê muito protesto social nas letras ali, uma pegada muito forte nesse sentido. Então, para mim sempre foi um espelho mesmo e explodiu, né? O que nasceu em Brasília explodiu para todo o Brasil depois e que foi sentido por muitas bandas que declararam isso em várias entrevistas e tal, como Ira, Titãs, Biquíni Cavadão, né? Entre outras e tantas bandas. Você que tem aí um pé no passado com o aborto elétrico, pé no presente, né, com a banda Fuso,
O que vem nos horizontes do cenário do rock no futuro para esses jovens? O que você vê na cena do rock hoje? Infelizmente, eu acho que o ideal para o Brasil seria como funciona lá fora. Estamos absurdamente longe disso, mas seria o ideal que a mídia tivesse espaço para todo mundo, que tivesse um canal especializado ali em axé, que tivesse um canal especializado em sertanejo, que tivesse um canal especializado em rock, em jazz, em chorinho, entendeu? E eu acho que se a coisa fosse mais democrática, assim, teria mais luz no fim do túnel. Eu veria mais rock no horizonte. Hoje não dá para ver tanto rock no horizonte por acho que por essa falta mesmo de abertura. Infelizmente não tem espaço para mostrar como o programa Refrão tem. E no horizonte do Franklin, tem espaço? O que vem pela frente? Por exemplo, quando a gente pensa em compor agora, André, voltar a compor com a Banda Fuso, a gente pensa em registrar a nossa música, o nosso momento. Eu vejo uma busca por expressar o momento em que eu estou vivendo com os meus amigos de banda e através de músicas que possamos fazer juntos. A partir do momento que tivermos saúde, que Deus deixar, é você aproveitar o momento de estar vivo, com saúde e produzir. É isso aí. E olha, eu te agradeço por participar do Refrão e nos brindar com esse revival do aborto elétrico, com o rock brasiliense. Te agradeço muito e te desejo mais sucesso. Olha, Andréia, eu que agradeço o convite maravilhoso. Refrão é um programa que abre as portas para cultura, para cena artística. Um beijo muito rock. Viva e longa vida ao rock and roll. Valeu! E é isso, a gente fica por aqui, mas você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Tem também o Instagram, @TV Justiça Oficial. Semana que vem tem mais Refrão, eu te espero. E você fica agora com o rock de Franklin Santos à frente do aborto elétrico. Vocês esperam intervenção divina, mas não sabem que